Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre futebol, mas quero iniciar com um texto bíblico que está em 1 Timóteo capítulo 5, verso 8, que diz assim: Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Ei, como anda a tua vida desportista? Como anda o time que você torce? Sem preconceito, hein? O futebol é algo comum para nós brasileiros e já nos trouxe muitas alegrias e tristezas. Não entrarei em detalhes para não trazer à sua mente as más recordações. Penso não haver um mal na natureza desse esporte. Ele pode tanto servir para unir quanto para desunir pessoas, trazer alegrias e tristezas. O problema não está no esporte em si, mas justamente nas pessoas. Esse esporte serve para unir pessoas no momento de lazer, diversão ou transtornar, destruir diversas amizades e relacionamentos, quando é mais valorizado do que as próprias pessoas. No caso aqui, o futebol serve de provocação para analisar nossa vida e relacionamentos. Tomando minha experiência pessoal, tentarei aplicar em nosso contexto de relacionamentos. Minha experiência nesse tema é muito boa. Me lembro que quando criança, meu pai me levava em seus ombros para assistir seus jogos com amigos. Também formei amizades na prática do futebol. Você pode não acreditar, mas eu ganhei alguns campeonatos entre bairros em minha cidade. Em minha família, todos gostam de futebol. Minha esposa e filho, por exemplo, são torcedores ativos e empolgados, às vezes até demais. Nossos amigos são testemunhas disso. Minha esposa sempre me incentiva a praticar o esporte e quando jogava em oportunidade de lazer, ela torcia muito. Hoje em dia, temos ainda algumas oportunidades de assistir como lazer. Juntos nos interessamos pelo esporte e eles torcem bem mais do que eu, porém não é assim em muitos ambientes e lares. Há casos em que o futebol pode ser um rival das famílias, das pessoas, prejudicando os lares, acabando com os relacionamentos. Ele pode tomar o lugar das pessoas quando há supervalorização e até mesmo concorrer com as famílias em determinadas situações. Há aqueles que são capazes de abandonar as pessoas mais próximas por um final de semana no estádio ou para assistir à televisão, negligenciando as pessoas que amam. Bem, se amam, isso não deveria acontecer, mas acontece. Tudo que toma o lugar das pessoas em nosso coração deveria ser banido de nossa vida. Nossa vida gira em torno de pessoas e relacionamentos, e toda alienação de relacionamentos é um mal, pois as pessoas são mais importantes do que as coisas. Como professor de ética, sempre ensinei que as pessoas devem ser amadas e as coisas devem ser usadas, e não o contrário. Parece-me que nossa sociedade pós-moderna tem facilidade de apego às coisas e não às pessoas. Muitas pessoas invertem esse princípio, amam as coisas e usam as pessoas. E segundo C.S. Lewis, isso é um tipo de idolatria. A Bíblia nos apresenta a ênfase nas pessoas. Enquanto os religiosos preservaram as regras e normas religiosas, Jesus nos apresentava e ainda apresenta o valor do homem. Um exemplo claro é quando se coloca o homem e o sábado em xeque. Ele valoriza o homem em detrimento do sábado. Marcos capítulo 3 nos ensina isso. Enquanto os judeus davam valor intrínseco ao sábado, Jesus diz que o sábado é o que dá devido valor ao homem. Diz assim o texto: E disse-lhes, o sábado foi feito por causa do homem e não o contrário. Paulo, ao tratar dos relacionamentos familiares, afirma aquele texto que eu falei no início: Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Que palavra firme, demonstra uma fé ativa em Deus, mas também considera o valor das pessoas, o valor da família. E falando em família, quero orientar aos casais novos, e por que não dizer os antigos, sobre o assumir um relacionamento vitalício numa família, onde muitos não entendem que estão assumindo prioridades diferentes daquelas que eles tinham quando eram solteiros. A falta de compreensão disso tem causado muitas dificuldades nos casamentos. Paulo nos ensina que o solteiro tem a oportunidade de cuidar das coisas do Senhor e agradá-lo.
mas aquele que assumiu um relacionamento familiar pelo casamento deve cuidar do cônjuge. Ou seja, qualquer atividade que ele realiza ou realizava sozinho ou com os amigos apenas, isso deve agora incluir a família. Sei que precisamos de espaço como indivíduos e que existem muitas esposas rixosas e esposos bem chatos. Entretanto, a Bíblia diz que agora somos uma só carne, e isso não quer dizer apenas na união sexual, mas nos propósitos, companheirismo, identidade, auxílio e planos para a vida. Quem não vai além do aspecto sexual no casamento não consegue entender muito bem o plano que Deus tinha para a família. Jesus expressa a seguinte ideia: por isso deixará o homem a seu pai, a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma só carne. Por isso a escolha do casamento é tão importante e fundamental para a nossa vida. O futebol foi uma coisa, assim como dizem aqui no norte, que escolhi como pretexto para falar de escolhas que valorizam as pessoas e enfatizam a importância dos relacionamentos. Pessoas têm um valor intrínseco. Deus as valorizou de maneira tal que entregou o seu Filho para morrer por nós. Então, precisamos reconhecer o valor das pessoas através de relacionamentos, que a gente se dedique integralmente às pessoas. Assim, nós podemos demonstrar que as amamos. Se deseja viver em plenitude, com um sentimento de realização, valorize as pessoas, principalmente aqueles que estão do seu lado. Se não fez isso ainda, comece agora. Você tem uma oportunidade de mudar a sua história. Essa reflexão foi pautada no livro Reflexões de um Aprendiz, de minha autoria. Você pode adquirir o e-book através do link aqui na descrição ou pedir o livro impresso, tá bom? Curta, compartilhe, se inscreva nesse canal e eu tenho certeza que você será abençoado e também nos abençoará. Deus te abençoe.